Muito bem, agora vamos analisar o exercício número 7, cujo enunciado diz um bloco de 1 kg. Um bloco de 1 kg está sobre outro de 4 kg que repousa sobre uma mesa lisa. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre os blocos valem, então temos este sendo o atrito estático e temos 0,4, que no caso é 0,40, o coeficiente de atrito cinemático, perdão. Então, a força F aplicada ao bloco de massa 4 kg, ok? Temos aqui o bloco de massa 4 kg, é de 25 N. A aceleração de gravidade no local é aproximadamente igual a 10 metros por segundo quadrados. Determine a força de atrito que atua sobre o bloco de 4 kg. Então, nós pretendemos com isto achar a força de atrito que atua sobre este bloco de 4 kg, tá? Então, vamos lá passar a analisar o nosso problema da seguinte maneira. Este bloco de cima, vamos chamá-lo de bloco A, e o bloco de baixo, vamos considerá-lo bloco B. Lembre-se que o que nós pretendemos é a força de atrito que atua sobre este bloco aqui, B, tá bom? Então, vamos aqui para analisar o nosso problema. Nós temos estas condições. Nestas condições aqui, a nossa massa MA, temos também a massa aqui MB. Depois temos a força F que é aplicada sobre o bloco B. O que nós pretendemos é a força de atrito sobre o bloco B. Bom, para analisar o problema de forma mais simples possível, eu sugiro aqui considerarmos o seguinte. Considerarmos este todo sistema como um único corpo, tá bom? Formado aqui pela massa de A e também pela massa de B. Então, sendo isto tudo um único corpo, depois vamos considerar o mesmo problema, mas agora separando este corpo A, tá bom? Então, vamos separar aí o corpo A. Então, isto vai facilitar uma análise muito fácil e também para aqui não gerar conflitos de vários vetores de forças que poderíamos estar aí a indicar na nossa figura ou no nosso sistema, tá bom? Agora, vamos ver este sistema preto, no caso formado pela massa de A e massa de B, como um único corpo. Sendo assim, a primeira coisa que nós vamos indicar aqui é o peso que ele aponta para baixo. Será o peso de todo o sistema, ou seja, peso de todo o conjunto formado por MA e B. Por estar isto sobre uma determinada superfície, nós teremos aí a força de reação normal da superfície sobre o sistema. Então, será a superfície, será aí o nosso NS. Agora, uma vez que a tendência da força F é deslocar este sistema para lá, o que a gente vai entender é que a força de atrito terá que se opor ao sentido deste movimento aqui. Então, teremos, no caso, a força de atrito apontando no sentido oposto, que será aqui a força de atrito sobre o bloco B, tá bom? A força de atrito sobre o nosso bloco B. Tá bom, com base nesta informação, ainda é possível agora começar a extrair os movimentos, uma vez que todo este corpo a preto é um único só corpo. Já podemos começar aí a extrair as equações do movimento. Eu só vou apagar um pouco o que escrevi aí. Tudo bem. Então, voltando aqui ao nosso exercício, analisando na vertical. Na direção vertical, este nosso sistema não tem movimento. Então, todas as forças, o somatório de todas as forças na vertical terá que ser zero. Então, temos esta força apontando para cima, vamos dizer que é positiva. Depois temos esta força apontando para baixo, vamos designá-la força negativa. Isto tudo deverá ser igual a zero, pois não há movimento lá. Então, isolando este NS, que é a força de reação normal do nosso sistema ou do nosso conjunto, passando isto para lá, ficaríamos com o nosso NS, não é? Sendo igual ao nosso peso, tá bom? Sendo igual ao peso. Então, o peso será calculado como sendo a massa de todo o sistema, que no caso é constituída pela massa de A mais a massa de B, vezes aqui a força, vezes aqui a aceleração de gravidade, ok? Massa do sistema vezes a aceleração de gravidade será a reação normal que atua sobre todo o nosso sistema quando ele pousa aqui sobre a superfície, esta superfície do plano.
Muito bem, então seriam essas forças na direção em que não há movimento. Agora, trabalhando com a direção do movimento, que no caso é a direção horizontal, nós teríamos o seguinte: uma vez que esta força F é que provoca o movimento, então está no sentido do movimento. Teríamos um F positivo teremos um F positivo, que no caso é este F, que é positivo. Depois temos aqui a força de atrito contra o movimento. Estamos aqui com a força de atrito negativo, sendo igual, segundo a segunda lei de Newton, a resultante das forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa de todo o nosso corpo, que no caso é um sistema no seu todo, que é constituído pela massa do bloco A, mais aí a massa do bloco B, vezes a aceleração de todo o corpo, ou seja, de todo o sistema, tá bom? Então, tendo esta informação, lembrando-se que o que a gente pretende é esta força de atrito, então podemos, neste caso, isolar a força de atrito passando para o outro membro, uma vez que é negativa fica positiva, então passando isto para o outro membro, esta expressão toda é que fica negativa, ficando deste modo com a força de atrito do corpo B sendo igual à força que atua sobre o sistema menos a massa de A mais aqui a massa de B vezes a aceleração do sistema, tá bom? Agora, nós percebemos que a aceleração é uma incógnita. Sendo uma incógnita, nós precisamos de uma equação que irá nos permitir aqui a determinação desta aceleração para, por fim, calcularmos a força de atrito em B, uma vez que é conhecida a força F aplicada sobre o sistema e são conhecidas as massas A e aqui a massa B. Muito bem, agora, continuando a resolução do nosso exercício, nós teríamos que vir para o bloco A e começar a indicar todas as forças que atuam em A, tendo em conta que o A posa aqui sobre o bloco B, tá bom? Então, fazendo isto, nós em primeiro lugar íamos indicar o peso de A, que no caso será PA, e a reação normal, não é? Devido aqui ao corpo A que posa sobre o corpo B, existe aqui uma força de contato entre A e B, então que vai provocar uma certa reação aí normal, que nós vamos designar no nosso caso de reação normal A, ok? É a força de reação sobre a superfície B devido aí ao corpo de massa MA. Muito bem, outra coisa que nós deveríamos aqui analisar é a possibilidade do movimento deste corpo A em relação ao corpo B. Se nós movimentarmos aqui, se nós puxarmos aqui o corpo de massa B, dá para entender que à medida que puxarmos aqui o B, porque a força é aplicada sobre B, haverá uma tendência do A mover-se em relação ao B para trás, ok? Haverá uma tendência do A mover-se para trás, porque vamos puxar isto. Se for brusco, vai dar para perceber que isto tenderá a regredir para lá, contra o movimento, tá bom? Então, sendo o sentido do movimento do A, ou seja, a tendência do movimento de A para lá, significa que a força de atrito estará aqui exercendo uma força no sentido de puxar o corpo A para o sentido de movimento, tá bom? Então, teremos aqui a força de atrito, que será a força de atrito sobre o bloco A. Bom, desta forma, teríamos que também tirar as equações do movimento do corpo A. Tirando as equações do movimento do corpo A, nós teríamos o seguinte, teríamos que, em primeiro lugar, entender que na vertical não há movimento, então a força de reação normal A menos o peso de A será igual a zero. Isolando a reação normal de A, passando o peso fica positivo e sabemos que o peso vai ser aí igual a massa vezes a aceleração de gravidade. Então, esta expressão será a expressão que irá nos permitir calcular aqui a força de reação normal. Agora, passando para cálculo da força de atrito, nós entendemos que a força de atrito atua aqui na horizontal. E, na verdade, é a única força que atua na horizontal, tá bom? Bom, é preciso entender aqui, na verdade, que nós consideramos a possibilidade do movimento de A para lá, mas sabemos que o corpo A não desliza sobre o corpo B, tá bom? Ele não desliza sobre o corpo B. Isso devido a esta força de atrito aqui. Então, isso acaba garantindo com que o corpo A mova-se juntamente com o corpo B
sem o corpo A deslizar-se sobre B. Então, isto nos faz escrever aqui que a resultante de todas as forças terá que ser igual a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração pela lei de Newton, pela segunda lei de Newton, tá bom? Então, sendo assim, a força de atrito será igual a massa vezes aceleração, que é, no caso, a aceleração do sistema, porque o bloco A não desliza sobre B, então o bloco A move-se juntamente com o bloco B com a mesma aceleração do sistema, tá bom? Agora, entendendo a força de atrito, sabemos que será, no caso, o coeficiente de atrito vezes a reação normal de A, no caso, massa vezes aceleração do sistema. Atenção que o coeficiente de atrito aqui deve ser o coeficiente de atrito estático. Por quê? O bloco de A em relação a B está estático. Ele não se movimenta em relação ao bloco B, tá bom? Não movimenta-se. Então, é o coeficiente de atrito que garante com que não haja movimento de A em relação a B. Tá bom, agora isolando aqui a nossa aceleração do sistema, passaríamos a massa para lá, dividiria, ficando com esta expressão, tendo em conta que esta força de reação normal de A foi determinada aqui por esta equação, onde dissemos que seria a massa de A vezes a gravidade. É por isso que temos aqui massa de A vezes a aceleração de gravidade. Podemos simplificar a massa de A com a massa de A aqui no denominador, ficando com a aceleração do sistema sendo o coeficiente de atrito estático vezes aqui a aceleração de gravidade. Podíamos sim calcular a aceleração, mas no nosso caso vamos logo substituir nesta equação no lugar desta aceleração aqui. Ficaríamos com tudo com a força F, ok? Força F menos esta massa mais aceleração, perdão, esta massa A mais aqui a massa B vezes a nossa aceleração do sistema, que será isto aqui. Agora é só começar a substituir. Substituindo os dados, nós teríamos que colocar no lugar de F o valor da força F, a massa A, que no caso é 1 kg, e a massa B, que é 4 kg. O coeficiente de atrito estático é 0,6 vezes aqui a aceleração de gravidade. Com tudo isto, podemos escrever que a nossa força de atrito em relação em relação ao corpo B, né, que resultante do contato entre B e a superfície será igual a menos 5 Newton, tá bom? Então, este é o raciocínio que teríamos que usar. Agora, passando para esclarecimento da questão número 6, nós temos o seguinte. Suponha que uma pessoa de massa 50 kg Suponha que uma pessoa de massa 50 kg. Suponha que uma pessoa de massa 50 kg, então essa pessoa tem massa de 50 kg, esteja suspensa numa corda, como na figura ilustre. Então temos aqui a pessoa, né, suspensa de acordo com a figura. A outra extremidade dessa corda está presa num bloco de 56 kg, que está em repouso em uma superfície plana, ok? Supondo que a aceleração de gravidade local é igual a 10 metros por segundo quadrados, determine o valor da força de reação normal trocada entre o bloco e a superfície onde está apoiado o bloco, tá bom? Então nós teremos aqui uma situação em que temos este bloco aqui com uma certa massa M, ok? Só que é preciso considerar aqui que este bloco é maior, não é? A massa deste bloco é maior que a massa desta pessoa suspensa. É por isso que o nosso sistema não vai rodar, ok? O nosso sistema não estará aqui em movimento. Daí justifica-se a palavra está em
repouso. Acaba estando em repouso porque o nosso bloco é mais pesado que a pessoa. Então a pessoa não consegue levantar só por estar aqui suspensa, tá bom? Passemos agora para a análise, tendo em conta que queremos a reação normal do contacto entre o bloco e aqui a superfície. Bom, a primeira coisa que vamos indicar aqui será o peso do bloco, que vamos chamar de P1, e a reação normal da superfície sobre o bloco, que vamos chamar de N. Agora, sobre o cabo, quando nós conectamos o cabo aqui no bloco, atuará exatamente a partir deste ponto uma força tensora T, apontando para cima. Esta força tensora é a mesma que faz-se sentir neste ponto aqui, porque considerando esta polia ideal, a única função que ela tem é desviar esta força tensora. Então, aqui a força tensora faz-se sentir apontando para cima. Teremos aí a força tensora T. Agora, o nosso amigo aí que está suspenso, ele tem um determinado peso que vamos designá-lo aqui P2, apontando para baixo. Vamos estudar as condições de movimento ou de equilíbrio deste nosso amigo aqui. Bom, vamos seccionar e começar a trabalhar com esta parte aqui. As únicas forças que temos atuando sobre este corpo é a força tensora T e aqui o peso P2, tá bom? Então significa que T menos P2 terá que ser igual a zero. Bom, por que é igual a zero? Porque o nosso sistema não está em movimento. Se ele estivesse em movimento, então seria a massa vezes a aceleração do sistema, tá bom? Então, neste caso, é só igualar isto aqui a zero porque está em equilíbrio. Bom, daí concluímos que a força tensora vai ser igual ao peso porque passamos para lá e fica positivo. E o peso, por sua vez, vai ser igual a massa vezes a aceleração de gravidade. Tá bom, já estudamos, já tiramos todas as equações possíveis deste nosso amigo aqui. Agora, analisando a partir desta parte, analisando o corpo 1, este corpo que designamos de 1, que no caso é um bloco, percebemos que também só tem forças verticais, que no caso todas que apontam para cima, vamos chamá-las de positivas. Teremos aí a força tensora apontando para cima, será positiva. Temos a reação normal aponta para cima positivo, o peso apontando para baixo será negativo e tudo terá que ser igual a zero, porque não há movimento, isto está em repouso. Isolando o N, teríamos que passar o P, fica positivo, o T também fica aqui negativo. Agora, sabemos que o peso aqui 1 pode ser calculado pela massa de 1 vezes a gravidade, tá bom? Então, vamos ter aí, no lugar de peso 1, a massa de 1, a aceleração de gravidade, e no lugar da força tensora, nós vamos considerar esta equação e este resultado que obtivemos aqui. Bom, dissemos que a força tensora seria a massa 2 vezes a gravidade, então vamos colocar isto aqui. Isolando a aceleração de gravidade, ficamos com a aceleração de gravidade em evidência. Perdão, eu disse isolar e evidenciar. Então, teríamos aqui a gravidade vezes a massa 1 menos aqui a massa 2. Lembre-se que a massa 1 é a massa do bloco, que no caso é 56. A massa 2 aqui é a massa da pessoa, que no caso é 50. A aceleração de gravidade, sendo para nós 10, a diferença e o produto aqui ia dar no total aqui 60 Newton, tá bom? Esta seria a força de reação do nosso bloco sobre... Essa será a força de reação da superfície sobre o nosso bloco, tá bom? Assim seria a resolução do problema. Espero com isso que tenha satisfeito aqui as dúvidas. Obrigado.